o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, chegadinhos do Dragão, rescaldo da primeira noite europeia no Dragão, segunda jornada da Liga dos Campeões, derrota pesada contra o Liverpool, 5-1, 1-5, dizendo melhor, já que jogávamos em casa. Estreamos os lugares anuais, os novos lugares anuais, isso até foi bom. O resultado é que nem por isso, a exibição também não, parece que correu tudo mal, mas vamos analisar isto como deve ser e como de costume, começando pelo 11 e passando a palavra se calhar já para o Pis, hoje para o Pis, que ele fez ali a contabilidade dos nossos 11, quem é que acertou o Pis, quem é que ganhou, diz lá, quem é que esteve mais perto de acertar o 11, quem é que meteu o Fábio Cardoso? Hoje está a ser um dia tão mau, que nenhum de nós ganhou, ainda por cima. Nenhum de nós ganhou. Todo empate com 8 titulares certos. Mas então queres comentar aí? Vamos lá comentar. É nestas alturas que eu fico com pena que a pandemia não tenha durado mais um bocadinho, cara. E pudéssemos ter evitado ver isto. Bom, mas também agora, também está na altura de falarmos um bocadinho, não é? Porque andamos a evitar estragar assunto desde que saímos do Dragão. E até mesmo durante o jogo para falar sobre o que se passou, pronto, agora chegou a altura também de evitar. E mais do que analisar, um gajo chegou ao cimo da Alameda, já tínhamos falado sobre a meteorologia dos próximos 4 dias, não é? E gastámos o assunto de eleições muito rápido. Muito rápido, mas o que eu vou-vos dizer é mais um desabafo que a própria análise, porque mais do que levar 5, que desde si é mau, não é? Levar 5 já é muito mau, é depois todos aqueles amargos da boca que foram ocorrendo, não é? Durante o jogo. Logo à partida do Diogo Costa, não é? Mas fica com expectativas, Diogo Costa, um puto que entra 99 e que parece já o filosofia, já o olharmos tipo Vítor Bahia, novo, enterra de uma forma, um descalabro, não sei, principalmente até aquele quarto golo, porque o 3-1 nós estamos sempre iludidos, não é? Podemos não fazer nada durante 70 minutos. Fazemos o 3-1 e nós até acreditamos logo, olha, se não surgir o 3-2 eles não vão tremer, não é? Nós pensamos logo, e se calhar, e pronto, e ele enterra ali depois de uma forma brutal, pronto, e logo aí essa brincadeira. Depois as apostas do Conceição, logo o Zaidu, que até estava a fazer um jogo, vou-lhe chamar competente, até estava a apanhar o Salah pela frente, até estava a fazer um jogo engraçadinho, engraçadinho, comete aquele erro, eu digo-te uma coisa, pimba, mais um que acaba por ser uma surpresa, não é? No 11 do Conceição, uma surpresa, uma aposta, que eu até por um lado, pronto, se uma pessoa quiser compreender a aposta em Zaidu, consegue arranjar ali argumentos fáceis, não é? para o Zaidu, porque via-se, tendo em conta a velocidade do Salah, não é? Que pudesse ter ali um desequilíbrio, e acho que em todos os outros aspectos o Zaidu até cumpriu na primeira parte. Eu até acho que cumpriu na primeira parte, tirando essa fífia monumental no primeiro golo, e logo assim quando ele é ratado pelo Salah de uma forma também indecente. Mas é o Salah, não é? Um jogador de craveiro mundial, fantástico, pronto, isso tinha que acontecer. Podia acontecer. E depois o Vendel também no terceiro golo, é o terceiro golo, não é? Em que ele, por amor de Deus, não estamos a falar do menino, o Vendel, por amor de Deus, alguém que veja a repetição do Vendel, e nós tivemos a oportunidade de ver ainda no próprio estádio, a repetição no telemóvel, por amor de Deus, o Sérgio Oliveira está de costas para ele, e ele projeta-se de uma forma completamente estúpida, projeta-se de uma forma inacreditável, o Sérgio Oliveira depois perde a bola de uma forma ridícula, e ele ia trote, recuperar, e depois há aquela buracola, mas tremendo, porque o Marcano fecha muito dentro, e depois aquela buracola, mas o Vendel, por amor de Deus, enfim, se fosse num Zaidu até compreendia, agora nele, por amor de Deus, um gajo com experiência, e perder-se completamente do jogo, enfim.
A sério, foi tudo tão mal, e ainda por cima, depois do jogo em Madrid, que nós fomos elogiados pela nossa competência europeia, e a nossa história, e o nosso não sei quê, e blá, 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 blá. Isto é uma derrocada. E depois é engraçado ouvir aquilo que nós pensamos, não houve nenhum problema em assumir isto nas conferências de imprensa. Aquilo que nós estamos a dizer que epá, estamos a levar, na altura estamos a levar 3 e tipo, estamos a levar 3 em ritmo de treino, eles estavam aqui a brincar, e o Conceição, nem sei se outros falaram, ou não sei se até já foi, eu vinha com lá, mas ouvir isto no carro, nem sei se foi o próprio Conceição, até os próprios comentadores lá na rádio, na TSF, acho que é a TSF, estão a dizer pá, que aquilo parecia, foi em golos de peladinha, pá. É que foi tão consentido, foi tão, parece que a bola queimava, e fora os golos que sofremos, outros que por acaso não marcaram. Outros por acaso não marcaram. Foi tudo tão fácil para eles. Olha, é uma sensação de pá, não sei, pá, é um amargo de boca por tudo. Por levarmos 5, por ter sido tão fácil, por termos facilitado tanto, por aquilo que nós estamos com grandes expectativas de terem facilitado como ao caraço no o Diogo Costa principalmente, pá, que teve uma noite terrível. Pá, foi tudo tão mal que não sei, pá, que parece que tudo o resto passa para segundo plano. Só também num minuto analisar o 11 e a posição tática. Opá, pronto, nós acertamos 8 em 11, só não foi 9 por causa do Pep. Portanto, nós também somos uns cões do caraças. Não há muita volta, não há muita volta a dar nisto. Só que há uma pequena diferença. São Zaidu? Há uma pequena diferença, sim, é o Zaidu e o Gruí, e o Sérgio Oliveira. Pá, novidades perante o 11, perante os nossos 11. É o Zaidu, para o meu 11 do Prata foi o Sérgio Oliveira em vez do Gruites. No teu caso foi quem? Foi Martínez em vez de Gruites. Ok? No teu caso até compreendia, quando tu meteste aqui o Oliveira, lá está, foi num género de 4-3-3, não é? Se bem me... Foi como iniciamos a segunda parte. Não iniciámos, foi quando tu meteste foi quando tiraste o Sérgio Oliveira, mas pronto, e aí até se compreendia melhor, porque o Oliveira, quer dizer, fazer dupla com alguém no meio campo, numa equipa contra o Liverpool, e ser o Oliveira e mesmo sendo o Uribe, pá, cuidado. Não, mas olha, que já acho que iniciámos a segunda parte. Estar agora a rever para trás, acho que sim. Acho que é Gruites, Uribe e Sérgio Oliveira no meio. Sim, exatamente, é isso mesmo. Depois o Oliveira sai e o Fabieira vai para o meio, é a mesma coisa, exatamente, é a mesma coisa. Nós colocamos o Uribe e Gruites no meio, porque lá está, não é? Continuávamos a ter um bocadinho mais de critério, mais posse de bola, bem, enfim, não, era diferente. Não, o que me surpreendeu mais no 11 até foi a forma, só que eu sinceramente, eu puxo a fita atrás, e eu nem sei se nós tivemos oportunidade para isso, é que parece que nós adotámos muito uma estratégia de contenção. Mesmo quando o guarda-redes tinha a bola, pá, não sei, é claro, nós aqui, nós também temos, pá, os Gés têm uma super equipa, jogaram muito bem, pá, não vale a pena. E agora falta saber até que ponto vai o mérito deles, até que ponto vai o demérito nosso. E a questão é, o objetivo do Porto, da forma como entrou no campo, era fazer contenção? Era esperar por eles no meio campo? É contra o Chelsea, foi declaradamente pressão alta, nem deixámos de ir a jogar desde o pontapé de baliza, esquece, era toda a gente subida, e foi assim nos 2 jogos, não foi só na segunda mão, foi assim nos 2 jogos. Contra o City já foi completamente diferente, foi toda a gente no buraco. Este jogo, será que foi essa a estratégia? Foi contenção? Porque, acabou por ser tão fácil para eles trocarem a bola a seu belo prazer. Víamos o Taremi feito tolo a pressionar completamente sozinho. Pá, acho que houve ali, não sei, pá, é como a Conceição diz no fim. Ou ele não passou bem a mensagem, e eu acho que aqui nós temos que responsabilizar mesmo, é o treinador, pronto, pá, não conseguiu passar a mensagem, porque nós nunca conseguimos, mesmo até o gol deles, nunca conseguimos inverter a superioridade deles, a posse de bola deles. Até o golo eles podiam ter, eu sei que foi o primeiro remate ou algo assim do género, mas eles já também eram sempre perto da nossa baliza.
Depois que, se quisermos falar de todas as atenuantes, opá, ter perdido o Pepe no aquecimento, ter perdido o Otávio logo a seguir, o Fábio Vieira ter entrado e ter sido uma nova na primeira parte, principalmente, foi uma péssima substituição, pá, uma péssima opção, pá, pronto, porque calhou-lhe mal, ou Sérgio Conceição, mas eu também digo-te uma coisa, nós estamos lá no estádio e supostamente ele chamou o Manafá primeiro. E nós pensamos, foda-se, 4 defesas, isso no Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu contra o Liverpool. Ui, o que é isto? E lá meteu o Fabieira e nós, Fabieira, vamos ver. Opa, foi um descalado na primeira parte. Portanto, foi tudo a ajudar. Mas a própria forma como tu entras, a mim deixa muitas dúvidas se terá sido a melhor. Não digo do 11, que eu também não passo, Sérgio Oliveira sozinho com o Uribe, pá, eu não faria isso. Mas estou a falar da forma como, será que era a contenção? É que se o objetivo era a contenção, eu acho que nós não fomos muito bem sucedidos em conseguir parar o jogo deles, pá, porque eles trocavam a bola a seu belo prazer. E vou-me limitar já por aqui, pá, foi demasiado mal e passo a bola porque, enfim. Mas pronto, já deu para desabafar um bocadinho. Já desabafaste um bocadinho, vamos ouvir agora o desabafo do Prata. Tu estavas aí a dizer, nós antes do gol deles temos ali 1 ou 2 lances do Dias, desarrancadas ali pela esquerda, finalizações mais, que poderia ter surgido alguma coisa. Pronto, só relembrar esses lances. Mas Prata, pega aí que de certeza tens muito para falar. Para onde é que queres começar? Já não tive de falar do 11, desabafa, faz como ao piso, desabafa à vontade. Pergunta de onde é que ele viu o jogo, que hoje vale a pena dizer de onde é que ele viu o jogo. Pá, hoje sim senhores, os lugares ao menos valeram a pena. Vi ali no nosso lugar. Vai ser o lugar para esta época e, portanto, já começamos logo em grande na estreia, não é? Eu estava a olhar para o 11 e estava a pôr dois problemas, que era os problemas do costume, que são as laterais, não é? O Corona, não é? Que apesar de parecer ser o melhor lateral direito em termos defensivos, acho que é um jogador que depois vai fazendo falta noutros locais, e mesmo a defender não tem estado no topo do que já lhe vimos, nomeadamente lembro-me que ele estreou-se ao lateral direito num jogo na Luz e que jogou muito bem, mas não temos tido esse Corona. E depois, sobretudo, por exemplo, não gostei da exibição dele, acho que nenhum de nós gostou da exibição dele em Barcelos. Depois, para compor o ramalhete, o Zaidu do outro lado. O que é que nós pensamos do Zaidu? É um bocadinho aquela tendência para a desgraça, não é? Que é fatal nele. Temos vários jogadores assim, outro deles é o Marcano, ou há um outro que anda emprestado, mas percebemos que de facto é um jogador que tem esta tendência para fazer erros comprometedores e além disso é um jogador que está com pouco jogo. Este ano ele jogou o primeiro jogo, não é? Depois descansou, depois voltou para a segunda parte com o Famalicão, depois descansou outra vez, voltou em Madrid e agora voltou agora na Champions. Eu acho um bocado este experimentalismo de um gajo que parece que não serve para jogos da Liga, como houve alguma altura em que jogamos com o Marcano na defesa esquerda, e que serve para estes jogos de dificuldade máxima. É uma coisa que me aflige um bocado. Não compro esta coisa do jogador emergir perante a dificuldade máxima, tipo, depois de correr bem num jogo de dificuldade máxima, de facto vamos ganhar o jogador para uns jogos. Eu acho que é um risco um bocado que eu normalmente não estou disposto a correr, e sobretudo com esta tendência dele para a desgraça, enfim, torna essa opção ainda mais estranha. Naturalmente, é óbvio que em termos de velocidade ninguém lhe ganha, não é? Mas falta-lhe tudo o resto, portanto
Mas depois, por outro lado, isto é o meu pensamento antes do jogo, mas depois, entretanto, entra o Vendel e há esse terceiro golo em que de facto é uma desgraça também. Parecia um desposicionamento ao nível do que o Zaidu teve ano passado em Alvalade, não é? Que realmente, por onde é que ele ia, não é? Onde é que ele ia? Mas pronto, portanto, também, ou seja, eu achava a opção de Conceição estranhíssima, mas depois vindo o Vendel na segunda parte já percebo um bocadinho melhor. Mas pronto, mas lá está, neste caso, nesta altura seria escolher entre um mal e um mal menor, eventualmente. Sim, que Marcano nem podias para o Bruto. Não, porque não havia centrais. Não, ali a outra opção, a única opção possível era o Manafá. Sim. Mas o Manafá sempre tem jogado na esquerda, este ano não tem jogado bem, e além disso era mais uma daquelas soluções que ia ser uma tirada da cartola, não tem jogado sequer, e ia jogar este jogo, provavelmente um dos jogos mais difíceis do ano, íamos pô-lo a jogar. Enfim, seria estranho. Pronto, compondo o ramalhete, não tens Pepe e tens o Fábio Cardoso. O Conceição veio se queixar disso porque ele disse na conferência de lançamento que tinha um plano para o caso de não ter Pepe, e depois veio agora dizer que, óbvio que se ele deixa de estar disponível a 5 minutos do início do jogo, nem teve tempo de voltar ao outro plano. Tudo bem, vamos comer essa justificação. É óbvio que o outro plano teria que ser treinado, tanto que o Pepe só ontem é que se decidiu que ele ia jogar, não é? Portanto, o outro plano teria que estar preparado, digo eu, mas pronto, pelo menos um plano de contingência. Ele diz que não o pôde pôr em prática, não percebo bem porquê, porque não tinha 5 minutos para explicar aos gajos, olha, afinal não vamos fazer pressão lá na frente, vamos fazer bloco médio e não sei o que era o que eu achava que ele ia fazer. O problema é se envolveria muita troca de jogadores. Imagina que se o Pepe não jogasse, então jogavas com Gruitch, jogavas com Vitinha, jogavas não sei o quê. Quer dizer, acontece aquilo no último minuto do aquecimento, pelos vistos. O que é que vais fazer, não é? Perante aquilo, não mais sim, é a única justificação, é a única, senão é como tu dizes, não é? Seria cenário que, mas lá está, seria um plano B difícil de aplicar, ou seja, tu se estás com um jogador titular na iminência de não jogar, a ideia é preparares um plano B que não seja uma mudança completamente radical à tua maneira de jogar, não é? Digo eu, porque assim é fácil de ajustar caso aconteça o que aconteceu. Mas pronto, isto é mais uma crítica que se calhar é fácil de fazer a seguir, mas se não comprei a justificação dele, não posso vir para aqui a dizer que comprei. Mas pronto, é óbvio que é uma limitação muito grande, é uma diferença muito grande. Nós já tínhamos alertado que se havia mesmo a possibilidade do Pepe não estar pronto para este jogo, que era bom que o Fábio já tivesse jogado. Dissemos isso há 2 semanas ou quê. Portanto, se nós pensamos nisso, que fará às pessoas a quem se paga para pensarem nessas coisas. Portanto, devem ter pensado e já deviam ter pensado nisso. Portanto, mais uma coisa a acrescentar. Isto hoje vai ser sempre a rasgar. Depois, vamos aproveitar para deitar cá para fora, porque no sábado já vamos voltar às vitórias. Mas o que realmente deitou tudo abaixo é que, entretanto, perdes Pepe. Perdendo o Pepe, julgo eu, perdes a possibilidade de fazer como fizemos com o Chelsea no ano passado, porque passas a ter muito mais medo da profundidade dos gajos, que já de si mete medo a qualquer equipe. Portanto, o Pepe é o elemento fundamental do nosso controle de profundidade, e com o Mbemba a coisa já começa a funcionar um bocadinho melhor pela rotina de dupla com o Pepe. O problema é que não havia nem Mbemba nem Pepe.
Portanto, tu começas este jogo a jogar com um defesa direito que é um extremo adaptado, começas com um defesa esquerdo que está constantemente a cair e a sair de desgraça, mas só sai de desgraça porque o Conceição o tira da desgraça, não significa que ele tenha feito o suficiente para sair da desgraça. E depois tens os dois centrais suplentes a jogar a titular, o que não deixa de ser irónico, porque o ano passado o Conceição falou que não apanhamos ano passado o Liverpool, que foi a versão mais fraca do Liverpool nos últimos anos. Não é por acaso que o Liverpool era mais fraco, foi porque teve grande parte da época os dois centrais titulares lesionados. E, portanto, nós hoje jogamos com os dois centrais suplentes. A juntar tudo isto, esta defesa remendada que nós tínhamos, parte dela era metade da defesa do Santa Clara da época 2020-2021. E muito bem visto. 2019-2020, não é? Nós, além de tudo isso, perdemos o jogador-chave do nosso 4-4-2. O 4-4-2 só funciona por causa do Otávio. Ninguém me convence do contrário. Caso contrário, temos que ajustar a equipa para jogar noutro sistema qualquer, temos que proteger a equipa de outra forma. Temos que pôr mais jogadores no meio, façam o que quiserem. O 4-4-2, como o Conceição, só funciona com o Otávio ou com um gajo que faça o que o Otávio faz. E o Fábio não é esse jogador. Isso nota-se logo. E é um desequilíbrio enorme. Aquele flanco esquerdo foi uma autoestrada gigantesca. Aquele Robertson, apesar de ter aquela passada impressionante e que foi tudo dele e daquele gajo que aparecia por lá, que era o que estávamos a falar, o 17, o Curtis Jones, que também fez uma excelente exibição. Mas eu não sei até que ponto a exibição deles foi um bocadinho puxada para cima pela total inépcia, primeiro do Corona, mas o Corona o que é que poderia fazer mais se o próprio Fábio não o ajudava? O Fábio não estava, quando estava lá, não cortava linhas de passe básicas, quando às vezes não estava lá. A recuperação, muitas vezes, falámos há bocado de uma recuperação do Vendel a passe, vi várias recuperações do Fábio a passe, portanto a opção ali do Conceição de o meter naquela posição foi uma opção péssima, que nos matou provavelmente para o jogo, mais do que as nabices que surgiram do nada, como a do Zaidu ou a do Diogo Costa no 4-1. Os golos poderiam ter surgido de outra forma. O próprio Diogo Costa tirou vários golos ao Liverpool que anulam facilmente esse erro gigantesco, porque tirou algumas bolas de golo ao Liverpool. Mas, portanto, os golos não podemos entrar muito numa de os golos são oferecidos, os golos são erros, os golos pareciam que os gajos estavam em treino, porque houve jogadas boas que eles fizeram e que já não parecia treino, jogadas em recuperações altas, porque isto para mim é a equipa que melhor pressiona no futebol mundial. E a forma como eles saem da pressão imediatamente para uma objetividade de criar sempre lances de perigo. Eles remataram para aí 20 e tal vezes no Dragão, que é uma coisa impensável. E depois o Conceição fala de outra coisa, que é nós só fizemos 9 faltas e não sei o quê. Para isso é preciso duas coisas. É preciso que aquele careca que lá andava marcasse faltas, porque ele não marcava faltas nem para um lado nem para o outro. O gajo simplesmente decidiu não apitar. Portanto, e depois implicava que um gajo os apanhasse, porque para lhes bater é preciso apanhá-los. Pois. E muitas das vezes nem sequer era possível apanhá-los, porque a diferença de ritmo a certa altura parecia tal que nós nem para bater conseguíamos, só se os apanhássemos de frente, como o Fábio Cardoso conseguiu apanhar 1 ou 2 e ainda lhe chegou bem. 1 ou 2 foi sempre o Mané, coitado. Foi sempre o Mané? Ok. Pronto, foi o Mané o Cristo. Mas foi o Mané e foi a bola com o Fábio Cardoso também saiu do MAC. Sim, a bola chorou um bocadinho, mas percebe-se que ele na sua estreia tivesse que jogar de uma maneira para não complicar e não. Já fez muito. Se calhar é dos jogadores menos culpados, apesar de estar metido
naquela embrulhada toda, às vezes com posicionamento e não sei o quê. Mas só para dizer mais uma coisa, que é esta lógica que nós falamos na semana passada, que é esta coisa do Conceição dar continuidade. Gosta de dar continuidade, ok, o Sérgio Oliveira marcou o livre, está confiante, não sei o quê, vamos capitalizar isso, vamos dar-lhe a titularidade e não sei o quê. O que é que nós vamos tirar, que é que sai quando tínhamos o Grujic, a dupla Grujic, o Uribe, que funcionou muito bem em Madrid. Portanto, aí eu achei que a continuidade prejudicou-nos. É uma coisa habitual no Conceição, mas eu acho que aí claramente este jogo tinha um rótulo de complicado à partida, o mais complicado possível, portanto tínhamos de tentar proteger a equipa o máximo possível. Acho que uma solução, o Uribe Grujic, é o mais conservador que temos e deveríamos ter apostado nela e não num jogador como o Sérgio Oliveira, que nos dá outras coisas que nós não utilizamos este jogo, simplesmente. Nós não precisamos do Oliveira para nada, praticamente, este jogo, porque simplesmente não tivemos bola. Não conseguimos ter, portanto mais valia proteger a baliza do que estar a pensar noutras coisas. E depois também um critério de continuidade no Fábio Vieira. O Fábio Vieira tem jogado os últimos 2 jogos, jogou bem, portanto sai Otávio, quem é que entra? Fábio Vieira, esquecendo por completo que nós criticamos as primeiras partes dos últimos 2 jogos, o Conceição criticou as primeiras partes dos últimos 2 jogos, e pareceu sempre que ele tinha um bocado a ver com as características menos positivas do Fábio Vieira, que é alguma agressividade na pressão, algum posicionamento defensivo. Portanto, ignora as críticas que ele faz ao próprio jogador e que já fez várias vezes em público, nomeadamente em entrevista a um jogo, que há 2 perguntas que o Conceição é cascar no Fábio Vieira. Portanto, ignora isso e mete-o só porque ele vem de 2 bons jogos. Ignora que tem, por exemplo, tinha a possibilidade de subir o Corona e pôr o Corona a tentar fingir que era o Otávio e aí lançava ou o Manafá ou o Fábio Vieira. O Manafá, o Pires disse há bocado e bem, parecia que era a primeira opção, que era Manafá. Poderia ter tentado fazer isso, nada garantido que funcionasse melhor, ou que funcionasse, mas pelo menos não havia aquela autoestrada que se criou ali. Portanto, já tínhamos a hemorragia toda de termos uma defesa muito remendada, passamos a ter ali uma hemorragia numa das alas, não é? Ou seja, que não estava tão bem protegida, e já do outro lado não está tão bem protegida, porque o Dias é um jogador com muito mais propensão ofensiva. Passamos a ter duas áreas de risco. Felizmente o Liverpool só expôs uma delas, mas acho que se o Liverpool tivesse variado um bocadinho mais, tínhamos visto uma coisa semelhante do outro lado. Mas ó Prata, há ali um lance, só para dar nota disso do Fabieira, só há um lance na primeira parte que eu até para chamar a atenção. É que a bola entra do meio, a bola consegue entrar, do meio de esquerda para a esquerda, consegue entrar na ala completamente do lado esquerdo. E entre o Fábio Vieira e o Corona. O Fábio Vieira não estava a marcar ninguém. É que nem estava a marcar um jogador, nem estava a tapar a linha de passe, e a bola consegue passar entre ele e o Corona. Agora estar aqui a falar sem visualizar sem estar a mostrar esse lance pode ser um bocadinho mais complicado. Mas como é que uma bola consegue entrar perto da nossa área, passa uma diagonal do meio para a ala entre Fábio Vieira e Corona? Isto é dos livros. Sim, e como dizer que estávamos naquela fase, como é que dizem os treinadores, em organização defensiva. Não era em transição defensiva, estávamos em organização defensiva. Isto é nos meninos que se aprende. Não é cometer erros destas equipes. Mas sim, vamos. Olha, ia acelerar a nota do que o Prato estava a dizer, que o Liverpool também não atacou muito pela direita, porque estava o manco da direita, não é? Estava sem o seu habitual corredor daquele lado. Se calhar também foi aqui, por isso que afinal mais todo pela esquerda. Eu não sei se nós também estávamos mancos ali na esquerda, porque os remates do Dias à baliza parece que fez cócegas à bola. Não sei o que é que se passava com o Dias, não sei se é excesso de jogos, também já temos vindo a alertar para isso. O próprio Uribe tem uma exibição muito abaixo do que tem tido e do que costuma ter neste tipo de jogos, e a minha única explicação para isso é fisicamente
O Conceição queixou-se. Há outra explicação. Eles serem muito melhores. Sim, também é verdade, mas isso nunca impediu o Uribe de fazer grandes jogos nestas alturas. O Chelsea ano passado também era muito melhor, o City também. Sim. Portanto, eu achei o Uribe muito abaixo do seu habitual e achei o Dias muito abaixo do que tem vindo a fazer. Exato, o próprio Conceição também achou, não é? Porque num jogo, em condições normais, nunca o Uribe sairia deste jogo. E depois, mas reparem, de todas estas poupanças que entretanto se foram fazendo depois da tal pausa para seleções, em que o Dias e o Uribe fizeram 3 jogos pela Colômbia e chegaram a umas horas de jogo com o Sporting, Uribe e Dias jogaram os jogos todos, praticamente os 90 minutos em todos. Portanto, não sei, e isto em jogos em que houve alguns jogadores que entraram, como o Vitinho e que o Fábio Vieira, e que permitiram com o seu rendimento em campo que alguns dos titulares descansassem. Se calhar poderíamos ter tentado que algum destes 2 jogadores pudesse descansar. Pareceu-me que o fator físico aqui foi fundamental. Olha, vou ler aqui os desabafos do pessoal também na net, vou lê-los todos, fica já tudo dito, e depois do que vocês anotarem do que eu disse para aqui, depois fazemos aí uma segunda parte. Hoje está a ser um episódio um bocadinho diferente, já sem a estrutura habitual, porque de facto o jogo também proporcionou aquele mazia tremendo, e portanto vamos desabafando. Vou começar então a ler. Carlos Martinho, 5 jogos contra o Klopp, 5 banhos de bola. Em Inglaterra, até o Brentford joga olhos nos olhos com o Liverpool. Sabem o que se passa? Que raio de bloqueio é este? Porto Fã 101. O que mais me assusta é o sentimento de normalidade destes resultados contra o Liverpool. Estivemos mal na abordagem defensiva, mal em algumas escolhas, algum azar, lesões e um treinador que simplesmente não consegue encontrar antídoto para este Liverpool. Espero que o Diogo não saia da equipa. Esteve mal em 2 lances, o segundo já foi um pouco perdido por 100, perdido por 1000, mas esteve muito bem em vários lances também. A defesa esteve toda mal, o que não ajudou. Este é o momento para mostrarmos que temos confiança nele. Um abraço. Vou continuar. Luís Avelino, este podcast é vergonhoso, até 3 putos da primária fariam melhor. Vou falar com alguém responsável pelo podcast. Ora, aqui está um comentário na MUS. Vamos continuar com Manu. Tem que se explicar ao nível da ironia, não é? Para quem não ouviu as declarações do Conceição sobre os júniores, não é? Sim. Isso é uma analogia aos comentários do Conceição sobre isso. Que ainda vamos lá. Manu, tudo correu mal, é daqueles dias que dá para apontar o dedo a todos, melhores dias virão. Pedro Constantino, pareceu-me que este foi o pior dos 3 malfados embates caseiros com o Liverpool, 11 mal montado, estratégia desastrosa, jogadores com medo de ter a bola no pé. Provavelmente top 3 das piores exibições do Porto em casa que me lembro. Tudo a culminar com um rol de declarações lamentáveis, mais um, muito mau. Diogo Costa comprometeu a carreira hoje? Outra coisa que me irrita é a forma como o Liverpool parece que nem se esforça para esmagar. Que choque de realidade. Vou terminar todos, pronto, as ideias já estão aqui algumas vincadas, quer as declarações... Quem foi que disse esse último comentário? Lá? Foi o Pedro Constantino. Disse muitas coisas acertadas. Diogo Costa, continuamos a ter... Continuamos a foi ser... Foi o único, caraca, estás a falar dos outros comentários? Nada. Não. Eu vou pegar muitas coisas que ele disse. Sim. Diogo Costa, continuamos a ser a putinha do Liverpool. Parece que com as equipas inglesas temos sempre azar e fazemos muitos erros defensivos. Será que o Diogo Costa vai ser queimado? Se não fosse, ele levávamos 6 ou 7. É desta que Zaido deixa de jogar? Péssima noite. Portanto, a pergunta do Diogo Costa, já vemos que está a ser várias vezes repetida. Arém, é isto. E coloca aqui um dos seus comentários no Twitter. Há conversas de balneário, há conversas de TV. Mal Sérgio Conceição hoje, duplamente, no alinhamento inicial em 4-4-2, na quinta vez que defrontamos Klopp, sempre em 4-3-3, com médios centros, sempre com o mesmo perfil, fortes, rápidos fisicamente, e mal na conferência de imprensa. Hoje não, Sérgio Conceição, hoje não. Pedro R.L. Pires. Resultado vergonhoso,
mas o que preocupou foi o desequilíbrio emocional que a equipa transpareceu. Talvez tenha sido essa a tal preocupação que Sérgio Conceição fez questão de revelar na conferência de antevisão. Tudo correu mal, desde a estratégia do treinador aos jogadores. Mas, ainda pior que a estratégia, onde Sérgio Conceição esteve mal, foi a conferência de imprensa. Mais uma vez, toda esta situação era evitável. Por exemplo, no Canal 11 já se especula que as bocas eram para os médicos porque deram uma indicação errada sobre a condição física do Pepe. Jarcos. Não dá minutos a Fábio Cardoso, tendo que entrar, eu não sei se há aqui alguma introdução para ele começar assim, aparentemente não. Não dá minutos a Fábio Cardoso, tendo que entrar num jogo destes sem nunca ter jogado no clube, nem um minuto. Mete Zaidu quando tem Vendel. Da forma como o jogo estava no meio campo, não seria Fábio Vieira que colocaria. Jogam sempre os mesmos, claro que as lesões aparecem com mais facilidade. O Diogo Costa tinha que juntar todos os erros que não tem cometido e achar tudo no mesmo jogo. Será que resiste ou cai do 11? Corona e Sérgio Oliveira não estão cá. Não é pelo resultado, muito menos contra este Liverpool. Estou desanimado, cansado até, de ver os mesmos erros serem cometidos época após época. E acabando de ouvir a conferência de imprensa, vergonhoso. Portanto, a conferência de imprensa também é uma nota de repetição nos vários comentários, estou quase a acabar. Matos daí. Intensidade é a palavra que Sérgio Conceição gosta e por isso joga em 4-4-2 com o Liverpool sempre que pode. Mas serão os jogadores preparados para o ritmo e qualidade deles? Claramente a resposta é não. O futebol também é feito de estratégia, de engodo, mas Sérgio Conceição não gosta disso. Mas faz mal e jogar em 4-4-2 com estes defesas é pedir milagres. Corona out, Fábio Cardoso sem traquejo, Marcano, Zaidu out. E apenas com 2 no meio e sem nenhum pivô defensivo, desgasta Luís Dias na aula para jogar com 2 avançados. Tudo errado no planeamento, o jogo foi o resultado. Marco Souza, jogo muito mau, muitos erros individuais e coletivos que se paga caro a este nível de Champions. Agora, se queremos passar, temos obrigatoriamente que vencer os 2 jogos com o Milan. Vou terminar com o Tiago Calejo. Primeiro, não percebo o 11. Já é a segunda vez seguida que gastamos uma substituição para meter um defesa esquerdo na segunda parte. O Corona já está há alguns jogos a pedir para levar uma subida dela daquelas. O Oliveira, a ser Oliveira, não pode com o próprio cu. O Conceição diz que assume a culpa e depois diz coisas vergonhosas como a equipa dos júniores fazia melhor. O homem está parvo. E pronto. Terminamos aqui os comentários. Eu já vi que Pires tirou bastantes anotações, portanto vamos começar por eles, por ti, e pronto, já arrancamos. Portanto, temos a conferência de imprensa, que eu julgo que não ouviste, pelo menos comigo também não ouviste, mas temos aqui já assim algum feedback do que se passou, mas sem ouvir o Sérgio, pelo menos pelos comentários dos da TCF, que estavam a dizer que tinha sido a Sérgio, não é? Um bocado, se calhar, ali a espumar a azia, ele próprio também. Pronto, temos isso, temos a questão do Diogo Costa bastante recorrente, na continuidade ou não depois deste jogo, e temos também a questão de com o Liverpool vamos sempre na peida, digamos assim. Não, estou a dizer o comentário assim na rotina de alguns que pediram estas ideias. Sim, e é por isso que existem alguns comentários porque isto depois lá está, acabam por até uns irem numa direção e outros noutra, e isto lá está, cada um tem a sua opinião, porque estava a tentar lembrar até do primeiro comentário em que referia que eu creio que até foi, bem, agora também não me estou a lembrar, mas que até dizia que fomos sempre humilhados ou sempre comidos pelo Liverpool nas 5 vezes que jogaram contra nós. O que não me parece, e ainda por cima, não me parece que tenha acontecido isso, porque mesmo nos outros jogos, acho que foi o Carlos Martim que referiu, então agora tentar lembrar. 5 jogos contra o Klopp, 5 banhos de bola. E não me parece, ainda por cima, e não me parece, e eu até tenho ideia que da outra vez que levámos 5-0 e foi 5-0, não foi tão mal como foi hoje, ainda por cima. Tivemos muita mais chuva. Isso foi. Digo-te mais, o 4-1 é um resultado muito enganador para a grande primeira parte que fizemos.
O 4-1 é disse, inacreditável. O 4-1 é inacreditável. Porque o Lamas ainda outro dia falou nesse jogo, Corona jogou à frente com o avançado, já não me lembro que avançado é que foi nessa altura. Marega? Deve ter sido, não, quase certeza. E foi essa variação que realmente na primeira parte resultou muito bem, mas lá está, provavelmente porque tínhamos uma arega não conseguimos encostar lá para dentro e depois o jogo complicou-se muito rápido. Na altura eles marcaram 1-0 para ir perto da meia hora, estou a entrar aqui para o ar, e foi aquele lance também que toda a gente pensava, estava fora de jogo, está fora de jogo, isto foi fora de jogo, e o VAR, pim, estava lá, e nós que tirar boas oportunidades, e eles, a ideia que eu tenho é que, olha, foi das primeiras vezes que foram lá em baixo, já para a passagem da meia hora, e fazem esse 1-0. Sim, mas isso hoje também foi, não é? Portanto, só foi a mais cedo, também foi na primeira vez que lá foram. Certo, foram aí mais cedo. Não, mas hoje foi mal desde o início, mas pronto. E nesses outros confrontos, eu já sei que é diferente, tu levas 5-0 em casa, depois vais jogar a Liverpool, eles se calhar até jogam contra outros jogadores, jogam contra o ritmo, e pronto, chegaste lá e empataste 0-0 até com o Bruno Costa, na estreia do Bruno Costa. Exatamente, isso eu também ouvi. Também é curioso que o Porto tem tido melhores resultados em Liverpool que no Dragão. Vamos lá sempre já arrumados. Quando perdemos 2-0. O primeiro foi lá 2-0. E roubadinhos. Salvados. Devia ter sido expulso e ela já nem me lembrava disso. Sim, havia um penalti lá, pelo menos que devia ter sido marcado. Não, portanto, e nesse aspecto lá está. Não creio que tenha sido 5 banhos de bola. É muito mais aquilo que se calhar o Pedro Constantino estava a referir, e é nisso que eu estava a dizer, é que de facto neste jogo, muito mais neste jogo, pode ter sido pelo 11 mal montado, pode ter sido pela estratégia, pá. E há coisas que eu não concordo as vicissitudes. Há coisas que eu não concordo na questão do Sérgio Conceição, na atitude. Costuma-se dizer sempre uma coisa antes, que é: eu estou à vontade para falar do Sérgio Conceição. Né? Normalmente as pessoas dizem isto, e eu estou à vontade para falar do Sérgio Conceição, porque para mim é Sérgio Conceição forever e tal. E eu gosto muitas das vezes quando ele toma estas atitudes na conferência de imprensa e parte em tudo e não sei o que mais. Hoje eu que compreender, não sei, perceber algo. Eles têm que perceber se os jogadores querem um treinador como eu. Opa, é para freir na boca. Nós chegamos a tempo. Estás a falhar um bocado, ou tentáis buscar o micro ou uma cena assim. Não sei se estás a perder a rede. Nós estamos percebendo, mas já está melhor. Recomeça naquela parte é como a prática dizia há bocado. É que muitas vezes, para fazer só mais do que 9 faltas, é preciso estar à beira deles. Para acertar nas pernas. É preciso estar perto deles, ou a bola, ou as pernas, ou puxá-los, sei lá o quê. O problema é que trocavam a bola. O Diogo Jota, por exemplo, nós sabíamos disso. O Diogo Jota descia da zona dos centrais, aqui para o centro, e tinha para aí 3 metros. Tocava a bola. Ele depois não estava à espera do contacto ele ia buscar a bola, soltava, ia buscar mais à frente, o próprio Anderson. Quer dizer, eles tinham uma mobilidade. Quer dizer, não estamos aqui a queixar. Ou o Sérgio Conceição vir para a Flash dizer que é preciso outra atitude, ou é preciso não sei o quê, ou mais faltas, ou mais agressividade, quando tu pura e simplesmente nem sequer estavas perto deles. Não, isto foi mais uma questão de estratégia do que propriamente atitude do jogador. Há outra coisa que aqui pode ter influenciado muito, que são os erros individuais. Quer dizer, nenhum treinador também fica bem na fotografia quando os jogadores também depois não ajudam. O erro do Zaid, ainda não vi ainda muito bem, tipo, há uns comentários que dizem que o Diogo Costa poderia ter defendido, se fosse mais para o lado, estava lá o Salah, não sei, podia ter logo a bola direta no Salah, ou podia ter mandado com mais força, ou não sei, ou podia ter agarrado, não sei, mas ali para mim escandaloso não sei, a bola devia queimar aquilo. O segundo, o Costa também está mais implícito, muito mais metido no golo.
O terceiro, pá, o Sérgio Oliveira que perde a bola e depois há uma buracola incrível do lado esquerdo. Fala do Diogo Costa, pá, pronto. Íamos estar aqui a ver esses lances todos. Olha, Mas são ó, eles. Pires, vou-te interromper, porque estás a falhar muito, se calhar dou-te a palavra outra vez, não sei se consegues fazer alguma coisa. Não, vai trocando e eu depois de tentar arranjar aqui. Pronto, e já te passo outra vez. Eu vou ler aqui mais um comentário que Olha, chegou. faz como, Pis, faz como Certo. devíamos fazer com o Sérgio Oliveira, que é para quando houver livros perigosos, é sai e volta. Ou seja, já não há livros, ele sai e depois volta a entrar quando houver outro livro. Era o que devia acontecer com ele. Mas eu vou Eu- fazer isso. Vais Ok. entrar e sair? Não, vou ter e entrar. E depois eu ia dizer entrar e sair, mas não vi que não ficava bem a ideia assim uma voltinha, não sei se repararam, mas pronto. Vamos ver isso então. Vou ler aqui o Alex que entretanto comentou. O comentário é longo, mas depois passa então outra vez a palavra ao Pis para ver se já estamos em ótimas condições ou não. Boa noite a todos e antes de mais, boa gravação. De seguida, as minhas desculpas pela futura longa thread, mas hoje é dia em que sinto que é necessário desabafar. Pois, tu e todos nós, Alex. Deixa lá ver então o que é que ele escreveu para apanhar aqui a thread completa e não... Em relação ao 11, Sérgio Conceição parecia querer apostar na Fórmula de Madrid. No entanto, com menos dois elementos fulcrais que em tudo mudam a forma de jogar, Pep e Gruites. Perder Otávio aos 10 minutos foi grave e pior foi ter de enfrentar Fábio Vieira foi ter entrado Fábio Vieira para essa posição. Pedia-se logo Gruites aí. Ainda sobre o 11, vamos falar sobre Zaidu. Entrou mal em Famalicão, esteve mal em Madrid, esteve péssimo hoje. Alguém explica o porquê de ser chamado aos grandes jogos? Dica, praticamos futebol, não 100 metros de velocidade. Terceiro jogo em casa com o Liverpool, terceira goleada. Algumas lições a retirar. Hoje pareceu-me uma goleada à teimosia de Sérgio Conceição. Perdeu completamente a luta a meio campo e colocou 2 pontas de lança em campo, sabendo que ia ser um jogo com pouca bola nestes homens. Os golos foram aparecendo quase a ritmo de treino. E não só foram mais porque Diogo Costa salvou vários. Manteve culpa em pelo menos 2. E o Liverpool não pareceu querer acelerar. Uma equipa de alta pressão como a nossa não pode terminar o jogo com 30% de posse e 10 faltas, seja com quem for. Pronto, penso que está tudo do Alex. Há bocado só aqui uma aqui, porque vocês falaram e passo a palavra, Pis, para continuar o que estavas a dizer sobre os vários comentários, mas estávamos a falar da questão da profundidade e que Pep, foste tu, Prata, que disseste que Pep dá essa profundidade e até novembro já começa a acompanhar-se, jogando com ele, completamente a brincar, mas Zaidu é o único que poderá dar essa profundidade para trás, se calhar dos que estavam lá hoje. Porque vimos ele fazer os sprints, isso vimos. Sim, mas teoricamente Pepe ia jogar, portanto não era por mas convém que a controle da profundidade é mais na zona central, não é? Sim. Mas vimos que ele, de facto, quando recuperava, ele só que lá está, como estava aqui a dizer, olha, isto não é corrida de 100 metros, mas ele em 2 ou 3 passadas passava o Salah, que é rapidíssimo, facilmente. Pixe. Eu por acaso, sim, e só para terminar também já fui dizendo, se calhar mal, mas percebendo-se mal, mas também já fui dizendo aquilo que eu queria referir, mas só abordando aqui em 2 ou 3 aspectos. Eu não sou capaz de criticar as exibições de Zaidu e Corona hoje. Sinceramente, eu não sou capaz de criticar as exibições de Zaidu e Corona. Critico muito o primeiro golo, por causa do Zaidu, isso aí, sem sombra de dúvida. Retirando esse momento que não se pode retirar porque influencia claramente e é logo nota negativa para Zaidu, está num golo e ainda por cima o primeiro que não está lá por latas para eles. Eu acho que em toda o resto da parte acho que cumpriu com o que lhe era exigido, não estou a ver por aí. A segunda parte, caso ele é substituído e pouco antes ele manda lá dá nas orelhas da bola, mas que também fica muito mal na fotografia, mas todo o resto não perdeu lances num para um, tendo lá uma vez que lá está o Salah comeu, mas não conseguiu ganhar muitas vezes as bolas ao Salah.
meio, na única vez que conseguiu subir, houve 2 vezes, uma ele foi galgou por lá fora e a segunda ele conseguiu, o Dias meteu-lhe a bola, tentou cruzar, ou atrás, pronto, tem assim umas coisas, pá, não consigo. É muito grande esse ponto negativo que mancha completamente. O Corona, Continuamos com falta de rede, pá. Vou falar eu antes que tu percas o fio de raciocínio por causa da perda de rede. Eu vou só pegar em dois assuntos que foram um bocado transversais e com os quais um acho que não faz sentido e outro não concordo. Primeiro, o que não faz sentido, Diogo Costa, nem é assunto para mim. Não é assunto. Num jogo em que foi um descalabro para quase toda a gente, digam-me uma exibição boa na equipa. Todos eles tiveram. O Dias teve 2 hipóteses de rematar dentro da área, fez cócegas à bola. Se calhar o Taremi se calhar ainda é o que conseguiu fazer uma coisinha, fez um golo no meio de tudo isto, depois de andar o jogo todo a cheirar e a pressionar mal, a correr, a desgastar-se que nem um perdido, fez um golo. Se calhar é a única coisa positiva do jogo. Não consigo encontrar grandes exibições. O Fábio Vieira faz uma assistência para golo, mas foi um desastre em quase todo o resto. Portanto, não consigo, num jogo em que tudo é mau, não me venham falar de Diogo Costa, por amor de Deus, então vamos tirar a equipa toda, não é? E se calhar, se era para tirar a equipa toda, vamos escolher os melhores hitos, que têm sido melhores hitos no campeonato até agora, de certeza que ele está no topo. Portanto, nem é conversa, e não me fodam, não venham com essa conversa, porque é sempre certinho. Se não fosse um gajo que ganhou a titularidade há 6 jogos, nem sequer se falava do assunto. Se fosse o Marquezine a fazer este erro horrível, como fez alguns, com uma frangalhada que fez ano passado nos quartos de final com o Chelsea, ninguém falou em tirar o Marquezine da equipa, porque não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, agora também não cabe na cabeça de ninguém falar disso, e irrita-me que se fale disso logo ao primeiro erro. Essa parte do irritar, já e aliás, tinha a certeza que ia acontecer e mesmo assim irrita-me. Portanto, nem sequer quero falar mais no assunto. Depois, a questão do ritmo de treino do Liverpool. Pá, eu não sei se a malta que está a comentar esteve lá no estádio, mas eu estava a olhar para os gajos e aquilo foi um treino rasgadinho, porque foi um treino que deu muito trabalho, porque eles correram o dobro ou o triplo que nós corremos. Não é? Correram, dá trabalho. Esta maneira de jogar do Liverpool é um feito do Klopp. Porquê? Porque ele põe uma equipa com jogadores com perfil, por exemplo, como o Salah e o Firmino. O Firmino é do mais pastelão que pode haver, mas neste Liverpool até parece um gajo esforçado, não é? E este Curtis Jones também, a pedalada que ele teve, e comparado com os nossos médios, o Robertson, os quilómetros que o gajo fez, e sempre com uma intensidade máxima, aos 80 minutos o gajo vai ganhar uma falta perto da área. Portanto, não vamos confundir uma coisa, os golos pareceram fáceis, sim, verdade, pareceram fáceis, mas o Liverpool jogou bem a sério e jogou muito melhor que nós. Portanto, o ritmo de treino não acho aplicável aqui. O ritmo de treino é se eles simplesmente tivessem a cagar para o jogo e depois de repente iam lá, golo. Não, o Liverpool foi lá muitas vezes e tentou marcar muito mais golos que aqueles que marcou. Portanto, ritmo de treino nem pensar. O que poderá fazer parecer que aquilo parecia treino eram os meinhos que levamos. Mas isso é mérito do adversário e de mérito nosso também. Portanto, ou então digam uma coisa diferente, nós é que parecíamos que estávamos num treino de meinho, não é? Portanto, não acho que esteja a ser bem posta a questão aí no ritmo de treino de Liverpool. Uma outra, entrando aqui encadeante nesta coisa, que é o facto do Conceição não conseguir preparar a equipa para o Liverpool. E até há um dos comentários que diz que deixa a entender que o Sérgio não consegue preparar estes jogos.
Bah, é preciso um pouco de memória. Se há coisa que o Conceição tem feito nestes últimos tempos é fazer com que o Porto, uma equipa de meio da tabela da Europa, meio da tabela se calhar para baixo, ao nível europeu, ao nível de orçamento, ao nível de qualidade de jogadores, que não ao nível de pergaminhos, porque felizmente temos pergaminhos muito acima do que é a realidade do Porto hoje em dia. Mas se há coisa que o Conceição tem feito é aproximar-nos desta realidade Champions, e aproxima-nos. Porquê? Porque nós nestes jogos com equipas como o Chelsea, como o City, como a Juventus, temos tendência a dar luta. E nesse aspecto o Conceição nestes jogos acaba por ser vítima do seu próprio bom trabalho. Porque quando não consegue pôr isso em prática, nós vamos buscar um termo de comparação que ele próprio pôs lá em cima, não é? Portanto, não podemos chegar aqui a exigir, coincidência aconteceu sempre com o Liverpool, mas não podemos estar sempre a exigir que nós enfrentemos estes clubes e consigamos passar acima sempre das nossas limitações e transformar as nossas forças em algo que se equivale a um adversário que naturalmente é muito mais forte que nós. Nós não podemos estar sempre à espera que isso aconteça. Isso não vai acontecer sempre. Vai haver jogos como este. Vai haver jogos como já aconteceu várias vezes com o Liverpool. Mas uma coisa é, não há coincidências, não é por acaso que é sempre com o Liverpool. O Liverpool tem uma forma de jogar que é um bocado o nosso kryptonite, porque no fundo dá-me um bocado a ideia que há coisas do jogo do Liverpool que o Conceição tenta beber na nossa própria maneira de jogar, nomeadamente a estratégia de pressão muito alta, a objetividade no jogo, que é uma coisa que o Conceição fala muito de beber no campeonato alemão. O campeonato alemão nos últimos anos foi um bocado revolucionado por estas novas tendências, sobretudo do Klopp, que veio trazer uma nova dinâmica ao próprio campeonato, que é muito mais de pressão, de intensidade no jogo, e conseguir aliar isso à qualidade técnica dos jogadores, que é perfeito. Se conseguires pôr gajos que já sabem jogar de si a correrem como nem uns desalmados e a conseguirem aliar as duas coisas, tens uma equipa incrível. Portanto, é isso que o Klopp tem conseguido nas suas equipas e conseguiu neste Liverpool. A partir do momento que o Klopp tem sempre arranjado maneira de se pôr na posição de vencedor nos jogos contra o Porto. E a partir daí, aí sim é que o Conceição não tem resposta. A partir do momento que entrou com o Liverpool, nós não temos resposta, não temos tido. Eles vendo-se na posição de vencedores, conseguem maniatar-nos, conseguem intensificar a pressão, conseguem ser muito mais perigosos, conseguem aproveitar o nosso nervosismo com muita objetividade. E isso tem acontecido em todos os jogos, e acho que tem a ver com o facto primeiro, tem mais qualidade para marcar primeiro, para chegar lá. Isto não aconteceu hoje, não tivemos grandes oportunidades antes de ele marcarem, mas aconteceu nos outros jogos em que levamos cabazada. Portanto, a questão de marcar primeiro tem sido importante, porque depois eles ficam mais confortáveis no jogo. No entanto, deixo apenas uma última nota, que é: o Conceição tentou hoje, não sei se fez parte da estratégia para o jogo, imagino que sim, não foi uma pressão tão intensa como costuma ser. Acho que esperamos um bocadinho por eles. Acho que foi uma mudança foi uma mudança estratégica que também não resultou, mas aí eu acho que foi sobretudo porque não tínhamos Pepe, perdemos o Otávio, foi uma questão dos intérpretes da estratégia. Acho que não tínhamos os intérpretes certos para esperar por eles, porque eles, não sendo uma equipa que está desconfortável com bola, preferem ter o jogo sempre em velocidade máxima, o Liverpool, naqueles arranques, e eles hoje tiveram que ter muita bola, e não os senti muito desconfortáveis, e acho que aí sim foi a grande pecha do Porto hoje. Não conseguimos
tendo um bloco mais recuado, a partir do momento que eles entravam não conseguíamos cair em cima. Era sempre perigoso. A bola entrava no bloco, estávamos sempre atrás deles que nem os perdidos, porque a bola entrava, porque os buracos estavam em todo lado. Vamos ser claros. Acho que estávamos demasiado limitados para fazer esta estratégia 2, acho que se calhar para isso mais valia tentarmos ganhar a bola lá à frente, sempre tínhamos o Dias, o Martínez e o Taremi que já estão habituados a isso, pronto, mas, tínhamos umas autoestradas cá atrás, se calhar íamos ser goleados na mesma, mas procurando pôr o Liverpool desconfortável no jogo, não conseguimos fazê-lo de maneira nenhuma. Muito bem, olha, uma horinha, portanto já passou aqui uma horinha, vamos finalizar isto, vamos só passar ou não por esse MVP, porque o Alex, eu me parecia que não tinha acabado de ler tudo, que ele estava a escrever, ele escreveu mais umas coisinhas aqui, e uma delas é exatamente a dar os melhores e os piores, neste caso ele disse os menos maus, Fábio Cardoso, nem parecia a estreia, Dias tentou levar a equipa para a frente, Taremi, sempre na luta e bom golo, Fábio Vieira, da segunda parte, e boas entradas de Gruitch e Vitinha. Depois ele diz os menos bons, Tony, esteve em campo, pergunta ele, Zaidu, tudo dito, Marcano, já não tem pernas para este nível, Corona sem vontade nenhuma, dupla Uribe Seja Oliveira, não funcionou na pressão e Diogo Costa fica ligado a vários golos infelizmente, salvou muitos mais. Depois termina com, finalmente, as declarações polémicas, pronto, aqui já outra vez concessão, mas vou ler só para acabar, os juniores faziam melhor, mensagem não foi passada, vou falar com Pinto da Costa, vergonhoso, etc. Creio ter sido a pior conferência de imprensa de Sérgio Conceição em 5 épocas. Não creio que um treinador deva liderar desta forma. Não foram quase os mesmos a brilhar em Madrid, a eliminar a Juve, a lutar até a final com o Chelsea? Mensagem muito má, ambiente péssimo, sensação de Sérgio Conceição, admitir as culpas, ironicamente, mas rasgar tudo e todos. Vida complicada na UEFA Champions League, também a nível financeiro. Há que tentar fazer 4 pontos com o Milan, depois uma falha na passagem sequer à Liga Europa, acredito que levará a saída de janeiro. Obrigado e abraço. E terminar aqui com uma fotografia de um puto a comer um melão, para ver se ganhamos efetivamente esse Milão. Pronto, vamos passar então esses os melhores. Eu gostava só de dar uma palavrinha sobre as declarações do Conceição. Do Conceição, sim. Diz-me, então. Eu sei que tu estás com fome. Não, olha, deixa-me só dar... vou sugerir algumas vezes, me falei aqui 2 noites seguidas, só isso. Mas deixa-me só dar uma opinião. Eu próprio falei muito tempo e não ajudo-me. Deixa-me só dar uma opinião rápida também minha sobre isto, vai ser mesmo rápido, não tenho nada a acrescentar, mas acho que foi um contexto, de facto, não tenho nada a acrescentar, eu vou falar, espetáculo. Não, foi um contexto muito atípico para este jogo e as várias baixas. E na minha opinião, a queda de Pep e depois de Otávio, então foi ali a cereja no topo do bolo. E paro por aqui. Relativamente ao Sérgio Conceição, vou lançar aqui uma teoria, já que vais comentar isso, que é o facto de o Sérgio Conceição fazer este barulho todo, porque agora só vão falar no Sérgio Conceição porque ele fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro. Será uma barreira para os jogadores? Fica a minha pergunta para ti, pronto. Podes agora pegar. Chamar as atenções? Sim, e tudo é possível. Não sei se quiseres viver nesse teu mundinho feito de unicórnios e doentes e outras merdas que tal. Mais a sério. Eu acho que começaste bem por dizer que realmente começaste por falar nas atenuantes, não é? Ele próprio tem que sempre pensar que, de facto, o jogo hoje foi muito condicionado. Por isso, escolher o jogo de hoje para fazer uma crítica tão forte parece-me extemporâneo. Não vou estar aqui a perder muito tempo com isto. Parece-me extemporâneo, parece-me que esteve ao nível do que teve no banco hoje. Foi um jogo que correu mal a toda a gente. Inclusive ao Conceição, já falamos que a opção de Fábio Vieira é péssima, mas
pareceu, não sei, pareceu-me um bocado, não quero dar muita importância ao assunto, mas uma coisa que tu dizes e que parece estranho, que é chamar a si o protagonismo. Agora, parece-me claro que isso acontece, eu vou falar com o Presidente, é quase que parece que está a pôr o lugar em causa, e já sabemos todos que não está a fazê-lo, mas quando quer fingir, sim, quando fomos campeões, mas aqui não está a fazê-lo claramente. Eu não sei se nessa altura também foi propositado, nós falamos sobre isso na altura, mas aqui nota-se mesmo que não está a pôr o lugar à disposição, porque não tinha pés nem cabeça. Mas é nesses termos que ele põe a questão, que é mesmo para dizer, eu estou mesmo furioso com isto. Opa, tudo bem, podemos estar furiosos, mas será essa altura para tornar essa fúria pública num jogo tão acidentado, primeiro, com uma das melhores equipas do mundo, e depois com todas as limitações que tivemos e com todas as infelicidades que tivemos, com erros individuais que também os tivemos, é hoje o momento certo para entrar nesta diatribe de eu vou mexer com o orgulho dos meus jogadores, eles não agora vão jogar a sério, este é o momento certo. Não sei se é, acho que isso era uma cartada que ele deveria ter guardado para mais tarde. Pareceu deslocado, e acho que concordo com a maior parte alguns comentários são algo exagerados em relação a isso. A pior, não sei se é o Conceição, em termos de conferências de imprensa, tem tido um rendimento muito alto nestes anos em que está no Porto, portanto não consigo atribuir a melhor ou a pior. Mas eu gosto ele por acaso tem uma tendência que me irrita, que é, faz-me lembrar a malta que quando quer criticar, lança sempre primeiro um elogio para temperar. Atenção que eu comecei por dar um elogio, e ele faz isso em vez do elogio que diz, atenção que a culpa é minha, mas agora eu vou ler a minha lista de 30 itens, tudo o que estes gajos fizeram de errado. E acho que pronto, o Conceição tem muitas virtudes, mas estes defeitos nós também temos que falar neles, e eu acho que não é nada fixe fazer isto. É tal como é irritante a pessoa que elogia primeiro para depois fazer 80 críticas, dizer que a culpa é minha e depois explicar tudo o que os jogadores fizeram mal, não é fixe. Acho que é uma coisa que ele deve fazer na palestra amanhã, quando verem o vídeo. E eu não sei se eles vão ver o vídeo, porque o Zaidu, se vir aquele vídeo do primeiro jogo, vai dizer que está lesionado para não jogar no próximo mês. Portanto, eu acho que eles devem editar fortemente esse vídeo e não mostrar os golos. Mas pronto, não gostei da conferência de imprensa, mas também não lhe quero dar muita importância. Muito bem. Se tu queres tentar falar da conferência de imprensa, também já devo perceber que não gostaste, que estava a dizer que geralmente gostas dessas reações a quente dele, mas que hoje torceste um bocado o nariz, mesmo sem ter ouvido ainda. Não, assim, eu depois ouvi já. Sabes que é difícil saber o que é a conferência de imprensa, que eles falam para tantas televisões, falam para a TVI, depois falam para não sei o quê, depois está lá sentado, enfim, eles falam para tanta coisa, mas nós até estávamos no carro a ouvir isso, a dizer que ia falar com o Presidente para ver se realmente são estes jogadores, e eu fiquei tão surpreendido com estas declarações, como quando fiquei no estádio, quando o speaker dizia com o número 2, Fábio, e nós... Mas esse momento é incrível, porque o estádio ficou todo calado. Fábio, e o gajo lá esperou um bocadinho, Cardoso. foi mesmo hilariante. E eu fiquei tão surpreendido com as declarações do Conceição como o número 2 ser o Fábio Cardoso e ser titular hoje. Pronto, fiquei surpreendido, porque acho que não justifica. E lá está mais uma vez, porque acho que foi muito mais da disposição da equipa do que propriamente de uma atitude dos jogadores. A atitude os jogadores que já queriam, mas não conseguiram. Uma coisa são os erros completamente estúpidos dos jogadores. Completamente estúpidos, parvos, que ainda por cima resultaram em gol. Outra coisa, é a forma como estás disposta em campo, e as coisas não correram bem, pronto, paciência. Ele quando mete o Fabieira é se calhar com a melhor das intenções, acredito que sim.
pá, só que foi um tiro ao lado, paciência, pá, não, acho que só tinha que assumir, pá, olha, e pensar no próximo jogo e não fazer disto um escândalo, pá, como se fosse uma coisa, se nós estamos com este drama todo, imagina o Real Madrid hoje, e é por isso que eu estava a dizer, e se calhar vocês se calhar a mensagem não passou muito, a mim custa-me também rasgar completamente o Zaidu, a dizer que péssimo Zaidu, Corona, está, pá, eu acho que até o Corona até estava a fazer uma primeira parte, até bem conseguida. E pior do que isso é quando sai Otávio, ele tem que levar constantemente com 2 gajos pela frente, porque o Fabieira foi nulidade, pá, não ajudou em nada, ele tem que levar com 2 gajos pela frente. Mas há o lance do gol em que ele deixa o Curtis Jones ir para o meio para rematar com muito espaço. Sim, no primeiro golo. Pá. Sim, mas mesmo assim não é o principal culpado aí nesse golo. Portanto, não quero dizer também que o Corona está a jogar por favor, ou que quem me dera a mim encostar o Corona na equipa B. Quem me dera a mim, era sinal que tínhamos soluções que chegassem e sobrassem para fazer esquecer Corona e deixá-lo acabar o contrato no último ano, pá, tiravas o lugar ao Tomás Esteves, era? Ele tem jogado, não é? Ele lesionou-se nas seleções, não tem jogado. É isso que eu estava a ver, que ele não tem jogado. E basicamente é isso, não tenho mais nada a acrescentar também. Eu acho que nisso eu concordo com o Prata que em relação ao Diogo Costa, pá, porque realmente eu não consigo encontrar ninguém, quanto muito o Taremi, mas só pela questão do esforçado, que é quase como dizermos que temos pena de uma pessoa, não é? É dizer que é esforçado, porque ele de facto corria feito tolo, muitas vezes corria mal, mas lá está, olha, foi esforçado e marcou um bom golo, não é? Deixa de ser um bom golo, porque de resto, pá, nem o Gruitch, eu digo, para mim não apareceu na parte. Não, eu gostei do Vitinha. Quase todos, acho que entrou bem. Perdeu muita bola e entrou numa parte, já estava 3-0 ou algo assim do género, estava 2-0 e o jogo estava partido já estávamos ali, eu já só olhava para o cronómetro a ver se aquilo passava no instante, não é? Mas pronto. Queres ir a equipa no instante para Paço Ferreira? É isso, vamos finalizar com isso. Não vale a pena estarmos a destacar um jogador individual, porque não fazemos nenhum lembrete com isso, não temos aqui os jogadores anotados, teríamos que fazer esse inventário, portanto. É inconclusivo, a eleição da MVP é inconclusiva. Começa lá tu com 11 Prata. Marchesino. Marchesino a ajudar no aquecimento o titular, Diogo Costa. Diogo Costa. E confirma-se que era só um que estava no banco. Era só Marchesino, não eram. Sim, então eles estavam na bancada, quase o Ramos e o Machado. Portanto, Diogo, o João Mário, o Mbemba, o Marcano, estou a assumir que o Pepe não vai estar, porque pelos vistos é uma lesão muscular, portanto estou a assumir que não está daqui. E do Otávio, viste alguma coisa? Nós ainda não ouvimos nada. Não, é muscular. Também não, mas também vou assumir que não. Portanto, ia no Marcano, não é? Depois mal menor, Vendel, depois, para já, porque não vi nada de especial, mas o Zaidu tem uma tendência para a desgraça que não. Portanto, depois à frente, Gruitch, Vitinha, depois Corona. Sim. Ok. Corona, Fábio Vieira, Martínez e Taremi. Muito bem, Prata. Piche, diz lá tu o 11. O meu 11 vai no Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Marcano, Vendel, portanto até aqui tudo igual ao Prata. Gruitch e Vitinha, também é igual ao Prata. Ok. Depois é que começam aqui as diferenças. Vou apostar no Dias, continuar a apostar no Dias na esquerda. Vou colocar PP e, do lado direito, tal como ele jogou, como ele entrou hoje, para o lado direito, e Fabieira e Taremi na frente. Desculpa, só queria pôr uma adenda. O Dias é porque eu estou mesmo convencido que ele está todo partido. É para descansar. Em condições normais seria ele o titular em vez do Martínez.
Muito bem, a minha novidade então é tudo isso, ponho na esquerda Manafá em vez de Vendel. Eu estava na dúvida entre esse e João Mário, pá. Mas pronto, ok. Não, acho que vai ser João Mário, o Gruitch e o Coisa também bem, e se calhar ali nesse diapasão também de Dias, de PP na direita. Na frente. Tu ainda tens Corona disponível, Lamas, podes pôr o Corona. Sim, não, na mas direita. acho que sim, acho que vai ser castigado, digamos assim. Não, João, fica o João Mário. Não, podes pôr o Corona à frente na direita. Não, mas fica o PP. Ok. Fica igual ao Pis. E na frente fica também igual ao Pis. Portanto, fica na esquerda o Manafá. Fabier e Taremi. Apesar dessa inconsistência defensiva do Fabier, hoje o moço andou lá a correr na mesma e depois no final outra vez o Gonçalo a dar-lhe uma palavra. A segunda parte foi melhor. Sim. A segunda parte foi melhor. O cruzamento com o pé direito é muito bom para o gol. Mas a primeira parte é decisiva, não é? Claro. Noutra posição, menos Sim, na exposto posição. às suas limitações. É isso. E é a posição em que vocês o estão a pôr a jogar. E eu também. É isso. Vamos então terminar, dar os parabéns ao nosso Futebol Clube Porto, já passa do dia, 128 anos e pronto, que venham mais. Belos presentes. Não foi uma boa forma de festejar, não. Nós voltamos então sábado. Pelo menos tivemos o estádio cheio para o aniversário. Quer dizer, excluindo a zona de Choper, que não teve cheia. Por acaso é uma lata de caraças dizer que estádio esgotado quando chegamos lá e tem aquele espaço todo aberto, mas pronto. Mas se calhar tem as mesmas pessoas, não sei. Não tem. Não aparenta. Não aparenta mesmo. Enfim, estão muito escondidas. Um abraço. Tchau. Um abraço, pá. Tchau. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio